Olá, eu sou Lucas Henrique Alves Burt, né? Estou aqui para falar um pouquinho sobre a realidade virtual aplicada à educação especial, né? Essa é a entrega número 2. Os meus orientadores são o professor Dr. Aldrin de Lima Fontão e a professora, como orientadora, a professora doutora Débora Maria Barroso de Paiva, né? Essas produções que nós estamos fazendo são parte, né, da disciplina de estudo dirigido, mas também contribuem para a nossa pesquisa de dissertação, né, do nosso programa de mestrado ou de doutorado, né? Bem, prosseguindo, nessa entrega a gente vai falar um pouquinho, né, sobre o nosso referencial teórico, né, quais são os tópicos que nós abordamos, né, quais são as nomenclaturas que a gente escolheu, tá trazendo aqui, né, para sustentar o que a gente vem falando, né? E bem, antes de começar, eu gostaria de ressaltar que um artigo de destaque para elaboração e estudo e contextualização que eu estou utilizando para a minha pesquisa, né, foi esse artigo aqui, né, ah, de potencialidades e fragilidades da realidade virtual imersiva na educação, né? Aqui tem vários autores, né? Mas esse artigo ele é muito interessante, né? E ele ajudou bastante, porque além de ele trazer a realidade virtual imersiva, né? Que é o campo de estudos que eles trouxeram, né? Vendo a importância, relevância, impacto, eles utilizaram isso no meio da educação e fizeram com vários grupos, né, de amostras diferentes, né? Desde estudantes do ensino regular, como estudantes indígenas, educação à distância e também com pessoas com algum tipo de deficiência, né, aplicada à educação especial. Então é bem interessante porque a contextualização e os temas que eles trazem e a execução que eles tiveram é muito legal, até mesmo com análise de perspectivas com estudantes TEA. Então, é muito abrangente o que eles trazem aqui, né? Se trata de uma revisão sistemática que eles fizeram também sobre a aplicação da tecnologia no meio. Esse aqui acabou sendo um dos artigos norteadores principais, né? Mas bem, tratando aqui do referencial, que foi o que eu montei, né? Até o momento como base, nele eu trago, né? é, a apresentação, né, de definições e conceitos úteis para a compreensão de conteúdos utilizados nesse trabalho, né? Começando pela realidade virtual, né, que é o tópico principal, onde através da pesquisa a gente vê um pouquinho mais sobre como a realidade virtual é uma ligação entre homem e máquina, né? Lata acaba definindo isso, né? Apesar de ele ser uma contextualização um pouco mais antiga, de 1994, ela é completamente assertiva ainda hoje em dia, né? Sobre o que se trata a realidade virtual, né? Sobre essa comunicação homem-máquina, sobre a interação direta da simulação que ele traz, né? Como a simulação ela tende a trazer para um ambiente simulado uma replicação de uma atividade, de um ambiente, ou algo que a gente quer trazer do mundo real, né, que é nosso objetivo de treinamento, né, ou de estudo. E ele traz também aqui, né, no caso a partir de Braga, uma definição já mais recente, 2020, que a realidade virtual ela tem várias características, né, que são intrínsecas, como a imersividade, a intensividade, a interatividade, a ilustratividade e a informatividade, que todas juntas acabam compondo a experiência de realidade virtual em si, né? Porque essas coisas são necessárias para trazer a percepção do ambiente. É necessário ter essa concepção, esse sentimento de que você está dentro de uma outra realidade. Você está dentro do ambiente como se fosse de fato um ambiente real, né? E que se tem um convencimento que o usuário está em outra realidade, né? Quando a gente citou, para promover esse envolvimento. Então, essas características são necessárias para estar atendendo a isso. E daí conseguir chegar no foco principal, que é o reforço do aprendizado teórico, que a realidade virtual consegue trazer para esse meio. Outro tópico importante aqui, né, dos que a gente levantou para contextualização, é a educação moderna, que é onde é levantado a experiência personalizada. Porque quando a gente tenta aplicar isso na realidade virtual, o legal é você poder montar uma história, um segmento de execução lá dentro, que ele pode ser aberto
ou ele pode ser planejado. Mas em que ambas as situações, a forma como o usuário vai decorrer e executar vai ser independente, porque a gente está montando um caminho planejado para ser o objeto de estudo dele, né? Então ele vai ter uma experiência personalizada. Então, de acordo com o ritmo do estudante, ele pode ir treinando, estudando e acompanhando o que ele está tentando desenvolver ali dentro da realidade virtual, né? Que isso traz a partir da educação moderna. Outro ponto são a utilização de múltiplos sentidos na retenção de conhecimento. Então, várias pesquisas sustentam que quando a gente transforma o processo de aprendizagem dentro de sala de aula, uma experiência, algo que cativa, que envolve, que não tem só a parte intelectual ali em ação, mas também alguma coisa que tenha significado, algo emocional, isso acaba prendendo no estudante. O estudante ele retém essa informação. Então é algo muito bom para estar sendo trabalhado, né? E a educação moderna também traz o ponto da sala de aula interativa, em que o professor não é mais só um contador de histórias. E o aluno se torna o protagonista. Então é interessante, né? Porque baseado, sustentado por Silva, né? No contexto de 2000, né, a sala de aula interativa seria um ambiente que o professor interrompe a tradição de falar e ditar, deixando-se identificar-se como contador de histórias. Isso é muito importante para a gente estar promovendo essa próxima etapa da educação moderna, né? Em que o aluno executa aquilo que ele tem como objeto de estudo para ser praticado, né? E bem, existem diferentes aplicações para a realidade virtual, seja para estudo teórico, seja para treinamento prático, seja para simulação. Então, isso é uma coisa bastante que dá para explorar e aplicar aos estudantes, né, com necessidades especiais, adaptando para suas diferentes realidades e simulando ambientes que eles podem se sentir desconfortáveis, né, para poder estar praticando no dia a dia. Porque, como a gente vai ver mais à frente, a educação especial e o tratamento com pessoas com deficiência na educação não se trata apenas de intelectualidade, mas também das interações do dia a dia, né? E bem, também é trazido a parte, né, da diversificação e criar experiências memoráveis, né, que a gente citou, para que o conhecimento seja mais envolvente e ele atue de forma mais direta, né? Se tratando agora do tópico da educação especial, a gente também acaba definindo alguns conceitos, né? Como, por exemplo, a gente faz uma recapitulação do histórico brasileiro, da tratativa da educação especial sobre esse tópico para especificamente pessoas com deficiência, né? Sobre como que isso foi de certa forma ignorado por diversos anos, deixado de lado, em que o conceito de trazer a inclusão, né, dentro da sala de aula foi mais um processo adicional, extra, do que de fato a missão principal. Então o Brasil já tem um histórico um pouco complicado com isso. E de acordo com o tempo, né, quando começou -se a enxergar a pessoa com deficiência lá na década de 50 e partindo para de fato leis e ações com efetividade na década de 70, foi um período muito longo. Então a gente está um pouco atrasado nisso e a educação especial ela tem muita carência de ações que acelerem esse processo, que tornem mais efetivo, né? Tanto que até hoje o modelo atual ele é criticado, né? A educação paralela pós-turno com professores especiais. É muito defendida a ideia de reforço do modelo de aprendizagem do design universal, né? Do modelo de aprendizagem universal, para que isso seja integrado no dia a dia e que a gente tente ao máximo mitigar essa separação que existe e trazer o material de estudo adaptado, universal, junto à socialização direta dessas pessoas, para que eles façam parte do dia a dia e não um adicional que a gente tem que trabalhar, né? E por fim, né, a pessoa com deficiência, né? Onde a gente tem aqui alguns dados e informações, por exemplo, a partir do censo de 2010, o Brasil já conta hoje com aproximadamente 45 milhões e 600 mil pessoas com algum tipo de deficiência, né? E dentre essas tem até pessoas que têm múltiplas deficiências, né? Que são deficiências simultâneas. Então, o Brasil ele tem uma grande parte das pessoas que o compõem que carregam um tipo de deficiência. Então, isso não pode ser deixado de lado e a gente tem que incluir isso nas atividades, seja dentro de sala de aula, seja no desenvolvimento científico, seja na inovação, dentre outras atividades, né? E que o desenvolvimento ele tem que observar tanto a parte intelectual como o modelo social, né? Que daí entra mais uma vez o que a gente estava falando antes,
a forma como essas pessoas são percebidas e tratadas na sociedade, né? E que a criação de um modelo de aprendizagem, de implantação de uma linguagem apropriada e desenvolvimento de tecnologias como a inclusão da realidade virtual com a educação moderna dentro da sala de aula pode trazer mais uma ferramenta e perspectivas, né, para estar incluindo, né, de fato isso na aprendizagem universal dos estudantes, né? E sendo mais um recurso de estudo. Enfim, no geral é isso e muito obrigado.